Qual o terceiro? Não lembro. Vamos jogar duro, vamos pra cima. Depois eu lembro. Tchau. Vou te chamar no Perceba, né? Chamar no Perceba, questão de número 12. Aproveitar que a internet está ajudando. Beleza? Vamos pra questão de número 12. Vamos pra questão de número 12. Chamando no Perceba. Beleza? Tá na área aí, pessoal? Vamos pra questão de número 12? Tá, eu vou jogar duro com você agora, hein? Vou te passar umas informações aqui, tá? Importantes acerca da legítima defesa, né? Informações importantes. Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá então. Questão de número 12, né? Você já pegou o seu material aí? Quem é que ainda não pegou o material? Pega o material aí. Qual material, professor? Eu já falei. É aquele material que a gente vem trabalhando em cima. Beleza? Aquele material que a gente vem trabalhando em cima. Jogando pesado demais. Vamos lá então. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Questão de número 12. É possível legítima defesa real em face de estado de necessidade real. É possível legítima defesa real em face de estado de necessidade real. Veja, a questão está errada. Bem, primeira coisa que eu tenho que falar com você é o seguinte. Quando você estuda a legítima defesa, poucos manuais trabalham, né, o fundamento da legítima defesa. PDF tu já não encontra. Não adianta, né? E alguns manuais doutrinários assim também não acabam trazendo em seu bojo os fundamentos da legítima defesa. É claro que eu acho que para prova de escrivão, né, e investigador, esses fundamentos dificilmente eles irão pedir, beleza? Para delegado também, mas possa ser só para você ter conhecimento, né? Porque o direito penal reconhece o instituto da legítima defesa. É importante isso, né? Então o que eu queria falar com você? Antes mesmo, né, quando a gente vai tratar a legítima defesa aqui, e a gente trabalha as questões fazendo links, né? Se eu abordei uma questão que tem legítima defesa, eu vou comentar só acerca da legítima defesa. É importante que a legítima defesa ela tem fundamento duplo. Beleza? Fundamento duplo. Eu tenho um primeiro fundamento que é o fundamento individual. Professor, que pode aparecer assim na sua prova. Princípio da proteção individual. Ih, tá jogando pesado, hein? Só um pouquinho, beleza? Só um pouquinho. Depois vai ficar tranquilo aqui, eu vou começar a falar coisas que você sempre vê nos PDF da vida. Algumas. Princípio da proteção individual. Aí eu vou te explicar, é muito tranquilo. Princípio da proteção individual por quê? Olha só, qual é a finalidade do direito penal? Qual a principal finalidade do direito penal na visão majoritária, que é a visão desenvolvida por Roxin? A principal finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Então, quando eu trato de legítima defesa, e aí, né, falando acerca desse fundamento, olha aqui, volta para cá, né? Isso. Quando eu trato de legítima defesa falando desse fundamento individual, é o seguinte: o Estado reconhece, né, o direito do indivíduo proteger o seu bem jurídico. Beleza? É o interesse individual. É por isso que o Estado possibilita o indivíduo agir em legítima defesa, praticando uma conduta considerada atípica. É um fundamento individual, beleza? Fundamento com base na individualidade. Uma proteção de bem jurídico individual. Então, a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos na visão de Roxin, que é a visão majoritária. Você tem até uma visão lá de Jacobs, entendendo que o direito penal, a finalidade é a preservação, estabilidade, né, do ordenamento jurídico, a estabilização da norma. Mas isso é minoritário. O que prevalece é que o direito penal tem a função de proteger bens jurídicos. Beleza? Então a legítima defesa ela tem um fundamento individual. Mas eu tenho que dizer para você que a legítima defesa também ela tem um fundamento coletivo.
E esse fundamento coletivo decorre da necessidade de você fazer valer o ordenamento jurídico. Ou seja, fazer valer o ordenamento jurídico em face de um injusto, ou seja, de uma conduta, né, típica e antijurídica. Entenderam ou não? Esse fundamento coletivo, ele segue um outro viés. Qual seja a preservação do ordenamento jurídico, né? O fortalecimento da norma. Beleza? Então, duplo fundamento. Um fundamento individual e o outro chamado de fundamento coletivo, que pode aparecer na sua prova também com o nome de princípio da afirmação do direito. Beleza? Galera de delegado aí pegando pesado, isso é mais para vocês que estão na área aí. Galera, calma, não se desespera. Professor, nunca vi isso, calma. Na prova de escrivão de agente eles não vão cobrar isso, mas se cobrar, tu joga pesado. Fundamento duplo. Fundamento individualista ligado à proteção do interesse, né? E olha só como é interessante esse fundamento coletivo, né, que é o fundamento da afirmação do direito, pelo seguinte: o Estado ele não pode estar presente em todos os locais. Entenderam ou não? Para fazer valer a norma. Não é isso? Então ele possibilita o agente agir, né, praticar um fato típico, não é isso? E agora, até fazendo uma correção, praticando um fato típico, né? Porque não há que se falar em antijuridicidade se o agente está cobertado pelo antecludente de ilicitude. Beleza? Faz uma correção aí. O Estado possibilita o agente praticar um fato típico, né? Veja, no sentido de fazer valer a norma penal. Ou seja, além da proteção do bem jurídico, que é um fundamento individual, esse fundamento coletivo, que é a preservação do ordenamento jurídico. Beleza? Duplo fundamento. Tranquilo. É importante, quando a gente fala da legítima defesa, que ela tem seus requisitos, né? E aqui a gente está resolvendo uma questão que ela aborda a possibilidade de uma legítima defesa real em face de um estado de necessidade real. Agora começa a ficar tranquilo para você, que o que eu vou falar aqui, você já estudou em algum desses manuais. Beleza? Não tudo, porque aqui o jogo é pesado. Tem coisa que eu vou falar que você nunca viu. Beleza? Cai pra cá. A agressão tem que ser uma agressão humana. Quando eu falo de agressão humana, eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba, que eu acho que também, que para escrivão e investigador, talvez o examinador não vai ter essa coragem de cobrar, mas fica esperto que uma parte da doutrina entende que aquela agressão da pessoa que se encontra num estado de sonolência, né? Ou numa situação, pessoa que se encontra com ausência de consciência, não é isso? Ou um ataque epilético, por exemplo, não é isso? Hora que a doutrina entende que aí você não teria uma ação humana. Isso, a doutrina entendendo que aí você não teria uma ação humana. Então, o agente que se defende de ações, né, que estão revestidas, por exemplo, de uma ausência de consciência, esse agente vai agir em estado de necessidade e não legítima defesa. Isso, os atos corporais. Beleza? Tranquilo? Aí você teria um estado de necessidade e não legítima defesa. É importante ainda quando eu falo de ação humana, porque veja, se um animal vem a atacar, né, vem te atacar, é importante. O animal, veja, não há que se falar em ação humana. Beleza? Então, se você acaba matando aquele animal para preservar a sua vida, há aí um estado de necessidade. Agora eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque só pode caracterizar estado de necessidade, que o jogo é pesado, se era inevitável o sacrifício do bem jurídico. Não entendi, professor. Se era inevitável você matar o animal. Como assim?
o Tício, eu gosto, agora eu gosto, porque você joga no exemplo. Vem pra mim. O Tício, ele está em uma fazenda, e tem aqui, né, a porteira da fazenda. Beleza? Cara, vem um cão lá embaixo, latindo. Uau, 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 uau. É possível o Tício evitar o ataque do cão saindo pela porteira. E aí o que o Tício faz? O Tício, não, vou ficar aqui porque, veja, eu posso agir em estado de necessidade. Ora, se ele podia evitar o sacrifício e não evitou, ou seja, ele poderia ter saído na porteira e não saiu, eu tenho aí excesso no estado de necessidade, não vai caracterizar estado de necessidade. Mas, professor, calma. O que você leu foi acerca da legítima defesa. Que na legítima defesa, o agente ele não é obrigado, né, a, por exemplo, se evadir do local, a evitar o combate. Legítima defesa. Não é isso? É diferente. No estado de necessidade, há um requisito, qual seja, inevitabilidade do sacrifício do bem. Beleza? Tranquilo? Vem pra cá. Vem pra cá. Né? E aí a gente bateu na questão da ação humana, porque é importante ainda, quando eu trato do animal, né, e você tem uma hipótese em que eu tenho a figura do animal e o agente vai agir em legítima defesa. É quando aquele animal, por exemplo, é provocado por uma pessoa. Então aquele animal ele vai acabar figurando como mero instrumento. Aí sim, aí você teria a legítima defesa. Outro requisito importante da legítima defesa, jogando pesado demais, é a questão da atualidade. A agressão ela tem que ser atual, né? Aquela agressão que já está sendo desenvolvida. Ou iminente. E em relação iminente eu vou jogar duro com você. Professor, mas eu quero que você jogue duro porque quando é que eu vou considerar uma agressão iminente? Será que aquele agente, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que se encontra com um fuzil, né? Num determinado local, esperando a chegada da polícia, fazendo a segurança de um ponto de drogas? Será que há que se falar em iminência? Eu posso ir, por exemplo, que eu vi, né, na televisão. O que você viu lá? A possibilidade de lançar, né, a mão aí do sniper. Não é isso? Então, eu vou te chamar no percebo e vou dizer o seguinte. Será que eu já tenho iminência nessa figura? Aí, filhão, você tem que saber que o direito penal não é bagunça. O direito penal não é feito, né, em salão de cabeleireiro, não, filho. Como assim, professor? Porque eu tenho teorias, né, desenvolvidas na Alemanha, sobretudo, que demonstram quando que está materializada a iminência. Beleza? Então você tem que conhecer, né? Bacana? Tem que conhecer. Então veja, eu tenho a teoria que trabalha com a fase da preparação, tá? Teoria que trabalha com a fase da preparação. Essa teoria que trabalha com a fase da preparação considera a iminência toda a fase preparatória. Então o Tício que está comprando uma arma de fogo para matar o Mévio já está na iminência. Ou seja, está comprando a arma de fogo lá. Então já está na iminência, o Mévio pode agir em legítima defesa. Aí, né? Essa teoria que trata da preparação, né, que entende que a iminência se desenvolve na fase da preparação, é uma teoria alemã, mas essa teoria é muito criticada por Roxin. E aí Roxin criou um novo critério, qual seja, iminência, na verdade, será caracterizada pelo momento final da preparação. Não entendi, professor. O Tício comprou uma arma de fogo. Sim, e ele vai matar o Mévio. Entendi. E ele está indo para o local onde se encontra o Mévio. Ainda não encontrou o Mévio. Beleza, beleza. Será que eu já posso falar em iminência? Não, porque se ele ainda não encontrou o Mévio, eu não tenho o final da fase de preparação. O final da fase de preparação vai ser no momento que ele encontrar o Mévio e partir para cima do Mévio. Aí eu tenho o final da preparação, aí eu tenho iminência. Então veja, o Tício tem uma arma de fogo, bacana. No momento em que ele desloca para encontrar o Mévio, ou seja, já viu o Mévio e vai na direção do Mévio, aí eu já tenho o final do ato da fase de preparação.
Ele vai entrar na execução, teoria objetivo formal, ou seja, vai praticar o verbo do tipo, vai começar a realizar os disparos. Então, veja, se o Tício, com uma arma de fogo, ele parte em direção ao Mévio, e ele está visualizando o Mévio, né? Esse aí está partindo em direção ao Mévio, ali eu tenho iminência. Beleza? É a teoria que me parece que é a mais adotada na doutrina. É a teoria, né? É a teoria, né, denominada, né, final dos atos preparatórios. Beleza? Tá? Final dos atos preparatórios. É o final da preparação. Essa teoria é a teoria desenvolvida por Roxin. É a teoria que você mais verifica na doutrina. Beleza? Então, lá na questão do sniper, que o cara tá em pé, que poderia... Ah, professor, mas olha lá, né? Lá na iminência. Iminência onde, irmão? Com base em que teoria? Né? Tem que saber. Entenderam? Então, veja, pela teoria que é a mais adotada, não há iminência aí. Se o sniper realizar o disparo de arma de fogo, eu tenho um homicídio. Beleza? Aqui eu estou dando um posicionamento técnico. Não começa a viajar aí não. Aqui é aula. Beleza? Aí, querer viajar, a gente vai viajar lá no Instagram depois. Tranquilo? Então, aqui estou te dando um posicionamento, estou te falando a teoria desenvolvida na Alemanha, né? Sobretudo Roxin. Ele pega essa teoria dos atos preparatórios e entende que a iminência é o final dos atos preparatórios. Beleza? Então quem está no morro com um fuzil na mão não está no final de ato preparatório. Professor, mas aí qual seria o final do ato preparatório? Opa! O ato preparatório termina quando inicia a execução. Como assim, professor? Ele sacou o fuzil para atirar nos policiais. Aí os policiais podem agir em legítima defesa. Professor, vai esperar atirar? Calma. Ele pode ter, ou melhor, ele pode ter ido deslocado na direção dos policiais. Os policiais vão poder agir em legítima defesa. Ou sacou a arma para atirar nos policiais, aí você tem legítima defesa. Beleza, eu estou falando aqui aspecto técnico e aí eu estou te dando a teoria, que é a teoria que fundamenta, que define a iminência como o momento final da preparação, teoria desenvolvida por Roxin na pegada. Beleza? Tranquilo? Bacana. Tá? Então veja, a agressão ela tem que ser atual. Será que uma pessoa que age por vingança, será que eu posso dizer que uma pessoa que age por vingança, ela pode alegar legítima defesa? Uma pessoa que age por vingança pode alegar legítima defesa? Ora, depende. Como assim, professor? Olha só, o Tício, né, foi agredido pelo Mévio, beleza? Aí depois ele encontrou o Mévio e resolveu revidar. Aí eu tenho vingança, né? Mas veja, essa ação do revide ocorre quando já cessou a agressão que era atual. Aí eu não posso alegar legítima defesa. Mas eu posso muito bem ter o Tício, tá? Ele foi agredido pelo Mévio. Foi agredido pelo Mévio? Foi. Rapaz, o Mévio adora, sabe, dar uns cascudos no Tício. E o Mévio encontrou o Tício pela uma segunda vez. E dessa vez, né, o Mévio falou, inclusive, agora vou matar o Tício. E ele veio na direção do Tício. Opa, teoria, né? Teoria do momento final da preparação, desenvolvida por Roxin. Olha como eu estou crescendo, professor. Isso, filhão, é iminência. Beleza? Ele veio na direção do Tício, aí tem iminência. Aí o Tício, opa, está vindo na minha direção. Vou me defender porque ele vai sacar uma arma de fogo. E além de me defender, eu vou me vingar também. Eu posso ter legítima defesa configurada porque eu tenho todos os requisitos ali. Beleza? Veja, ele tem intenção de se defender? Tem, mas também tem de se vingar. Não vai retirar a legítima defesa. Mas veja que o revide é na iminência do ataque. Deu para entender isso? Você que achava que entendia de legítima defesa tem que saber. Bacana? Tem que saber. Eu vou te chamar no Perceba agora para tratar da agressão injusta, né? Eu não vou para outra questão sem deixar no osso a legítima defesa. Você não vai mais errar, filhão. É claro que aqui não dá para tratar, né, de todos os aspectos da legítima defesa. Mas aqui a gente vai bater um pouquinho nos requisitos. E depois a gente vai para outra questão. Beleza? Tranquilo? Porque a pergunta da questão é se cabe legítima defesa real em face de estado de necessidade real. Beleza? Tranquilo? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, isso.
Vem pra cá. Eu tenho um terceiro requisito que menciona que a agressão, além dela ser humana, além dela ser atual, ela tem que ser injusta. Ela tem que ser injusta. Ainda falando acerca da agressão humana, será que eu posso ter legítima defesa em face de um ato culposo? Olha aí. Se você segue o entendimento de Zaffaroni, para Zaffaroni não. Para Zaffaroni, a conduta tem que ser dolosa. Mas veja, Roxin com outro entendimento. Para Roxin, a agressão é humana, não necessariamente dolosa. Importante. Então veja, é possível uma legítima defesa de um ato culposo. Beleza? Tranquilo? Tá, vamos lá. E a agressão ela tem que ser injusta. Aqui eu vou resolver a minha primeira questão, antes mesmo até de analisar os outros aspectos da legítima defesa. Essa agressão ela tem que ser injusta. Beleza? Quando é que uma agressão é injusta? Uma agressão é injusta quando ela não está cobertada por uma excludente de ilicitude. Professor, eu não entendi. Coloca na Zuc didática, coloca no exemplo, que quando você joga no exemplo, eu entendo. Então, vem cá. E eu jogo o exemplo para você. Eu tenho o Tício, que ele chegou em casa. É assim que eu gosto, professor. Isso. Como você acabou de dar o exemplo aí da iminência, né? Colocou lá, sabe o exemplo, né? O agente seguindo em direção à vítima. Aí eu tenho o final da preparação, porque quando ele começa a realizar o disparo de arma de fogo, ele entra na execução. E aí eu tenho intercrimes, que é a cogitação, preparação e execução. Então, quando ele está deslocando para na direção da vítima, ele está em uma das fases. Não está na execução porque ele não começou a realizar os disparos. Ele só pode estar na preparação, isso, e está no final da preparação, é isso aí. Com a pegada de Roxin nesse entendimento. Né? Você tem outra teoria que entende que a iminência é todo o ato preparatório. Mas Roxin critica essa teoria e cria um critério para essa teoria, qual seja final da preparação. Na verdade, ele só dá uma moldada nessa teoria. Não cria nenhuma outra teoria. Ele cria um critério diferenciador aí. Entenderam, não? Para não entender que a iminência seria, por exemplo, o cara comprando uma arma de fogo já pode agir em legítima defesa, aquele que seria atingido. Ora, é meio complicado. Entendeu, não? Volta para mim. Volta para mim que o jogo tá pesado e aí a agressão ela tem que ser injusta. Tá, aí você jogou no exemplo. Joguei no exemplo. Coloquei o Tício, chegou em casa. Rapaz, o Tício chegou em casa. Encontrou a mãe dele passando mal. E a mãe do Tício estava passando mal. E o Tício falou, rapaz, eu tenho que salvar a vida da minha mãe. Como eu vou salvar a vida da minha mãe? Eu tenho que levar minha mãe para o hospital. Mas eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro. Mas onde eu vou arrumar um carro? Cara, não interessa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar um carro. Aí ele pega uma faca e sai à rua. Quando ele sai na rua, ele vê um mévio chegando com um veículo. Ele aponta a faca para o mévio. O mévio, achando que o Tício... Achando não, né? Que ele sabia, né? Ele observou que o Tício iria subtrair o veículo dele. O Tício estava com a faca. O mévio sacou uma arma de fogo e matou o Tício. Professor, peraí. Vamos lá. O mévio, você já falou que ele ia praticar o delito de roubo. Isso. E ele ia subtrair o carro do Tício. Exato. A agressão humana, que o mévio desenvolveu uma conduta humana. Beleza. Essa agressão é uma agressão já, vou considerar atual, né, professor? Já ocorreu uma abordagem ali, né? Isso, já ocorreu uma abordagem. E aí, o Tício sacou uma arma de fogo e matou o mévio. Sacou a arma de fogo e matou o mévio. Professor, eu posso dizer que o Tício se encontra em legítima defesa? Não. Mas como não? Veja, eu falei que tem que ter os 3 requisitos. A agressão humana, eu tenho? Tem. A atual, eu tenho? Tem. É injusta a agressão? Peraí. Injusta? É. Ele, quando saiu da casa, né, que a mãe dele estava passando mal, que ele foi na intenção de subtrair um veículo, ele foi agir em estado de necessidade, concorda comigo? Concorda comigo? Estado de necessidade.
Isso, professor, está necessidade. É, exatamente. Foi subtrair o veículo para salvar a mãe. Está necessidade. E aí eu te digo, esse estado de necessidade foi criação da cabeça dele? Ou é um estado de necessidade real? Esse estado de necessidade foi criação da cabeça dele ou foi um estado de necessidade real? Professor, foi um estado de necessidade real, porque a mãe dele realmente estava passando mal. Isso. Então, professor, peraí. O Tício, então, não vai poder alegar legítima defesa? Não. Professor, mas como ele poderia saber que essa agressão, que o Mévio estava com uma faca querendo subtrair o carro dele para salvar a mãe dele? Ele não tinha como saber. É, realmente, ele acaba sendo induzido a erro. Ah, é? É. Essa legítima defesa do Tício é uma legítima defesa que incide em erro de tipo. Aí eu vou chamar essa legítima defesa de legítima defesa putativa. Entenderam ou não? Então, veja, se eu tenho uma excludente, se o agente está agindo, né, acobertado por uma excludente, o exemplo agora está a necessidade, aquele que se defende, quando ele desconhece essa excludente real, ele está agindo em uma legítima defesa, mas legítima defesa imaginária, putativa. Por quê? Porque a agressão que ele pensa que é injusta, não é injusta, é justa. É justa por quê? Porque está cobertado com excludente de ilicitude. Deu para entender então? Né? Legítima defesa putativa. Isso, né? O Guerreiro colocou ali. Tá jogando duro, né? Professor, então peraí. Já que o Guerreiro jogou ali, professor, me dá essa explicação. A legítima defesa putativa, tá, agora, então peraí. Então é uma legítima defesa putativa, é. Tá, então se é legítima defesa putativa, não é legítima defesa real, não é. Então não posso entender que exclui a ilicitude, não exclui a ilicitude. Professor, e aí? Ah, se for uma legítima defesa putativa decorrente de erro de tipo invencível, nesse caso é invencível, né? Como é que o cara ia saber que a mãe do Mévio estava passando mal e o Mévio chegou e abordou, né, com a faca? Ele, pensou que o cara fosse subtrair o carro. Então, te chamo no percebe e digo, a legítima defesa putativa exclui a culpabilidade. Coloca aí, filhão. Como assim, professor? É? Então, eu posso considerar excludente? Não. É putativa. Vai excluir a culpabilidade. Mas, professor, quando exclui a culpabilidade, eu tenho que saber o elemento. Porque a culpabilidade, eu tenho a imputabilidade, tenho o potencial conhecimento da ilicitude do fato, tenho a exigibilidade conta adversa. Um desses elementos vai ter que excluir isso. Qual, professor? A exigibilidade conta adversa. Como assim? A sociedade não pode cobrar do... Não sei quem estava no... Quem é? O cara que estava no carro. Vamos lá, coloquei Tício. Não pode cobrar do Tício uma outra conduta se ele não tinha condições de verificar, né, que aquela que o Mévio estava agindo acobertado por uma excludente de ilicitude real, que era o estado de necessidade. Aí ele vai praticar o Tício, vai praticar fato típico, vai praticar fato antijurídico, porque está acobertado por uma excludente de ilicitude que não é real. Porém, a ausência da exigibilidade conta adversa. Ou seja, ele vai ficar isento de pena, porque não há culpabilidade. Viu aonde vai sair? Professor, mas como é que você sabe isso? O próprio código menciona. Né? Já viu lá? Quando ele coloca lá acerca... quando menciona, né, da legítima defesa putativa, supõe situações fáticas, né, que pudessem entender pela uma excludente de ilicitude, né? Aqui eu estou sintetizando, né, fazendo aqui uma interpretação do que o código menciona, né? É isento de pena aquele que menciona lá, bacana, tranquilo, bacana. Então é isso aí, né? Quando ele fala de discriminantes putativas, né, isento de pena aquele que supõe situação fática, né, se existisse. Entenderam ou não? Acobertado com excludente. Bacana? Quem é que entendeu? Quando eu joguei aqui na Zuc Didática, e aí eu volto à questão, né? Então, para que eu tenha uma legítima defesa real, eu não posso ter uma excludente real também do outro lado. A excludente do outro lado ou melhor dizendo,
Para que eu tenha uma legítima defesa real, eu não posso ter uma excludente real do outro lado. Beleza? Se a excludente é real, eu não posso ter legítima defesa. Por ausência de conduta humana? Não. Por ausência da agressão atual ou iminente? Não. Por ausência de quê? Da agressão ser injusta. Como assim, professor? Quem está cobertado por uma excludente de ilicitude, como está de necessidade, não desenvolve uma agressão injusta. A agressão é justa, inclusive amparada pelo direito. Deu para entender essa pegada, filhão? Então a questão aqui, professor, destruiu para resolver a questão de número 12. Então, vai cair isso aqui cai na sua prova. Escrivão, inspetor, alô, isso aqui cai. Tá? Essas questões que eu vim batendo, vim desenhando, fundamento da legítima defesa, fundamento que trata lá da proteção individual, fundamento que tem um aspecto coletivo, né, que é a sustentabilidade do ordenamento jurídico, é pesado para cair na prova de escrivão investigador. Mas se cair, você já sabe. Também é tranquilo também, você já sabe. Duplo fundamento. Entendeu? Por que, né, a legítima defesa? Por que o Estado possibilita alguém praticar um fato típico para proteger um bem jurídico, por exemplo? Né, seu bem jurídico. Beleza? Tranquilo? Importante. Deu para entender isso? Então, veja, para que eu tenha uma legítima defesa real, aí a questão aqui está errada, porque é possível legítima defesa real em face de necessidade real. Não. Essa legítima defesa aqui vai ser putativa. Legítima defesa putativa em face de estado de necessidade real é possível. Agora, legítima defesa real em face de estado de necessidade real, não. Beleza? Agora, volta aqui. Corre não. Pegada. Sábado, a gente vai jogar pesado. Sábado, né? Beleza? Sábado, nossa aulão de parte geral. Volta pra cá. Não adianta ficar querendo decorar de parte geral, não, irmão. Se você não raciocinar, você não vai andar, não. Agora, é possível legítima defesa real em face de estado de necessidade putativo? Professor, não entendi. Joga na Zuc Didática. Eu vou jogar. Agora eu vou jogar no Zuc Didática. Aí vem na questão mencionando que o Tício pensou que sua mãe estava passando mal. Tício pensou que sua mãe estava passando mal. Aí ele pegou uma faca e foi subtrair um veículo para salvar a sua mãe. A mãe dele estava dormindo, ele não percebeu. Aí abordou o MEV. Agora, o estado de necessidade dele é real? A mãe dele está passando mal? Não. Ele pensou, então ele está num estado de necessidade o quê? Putativo. Se o estado de necessidade putativo, a agressão ela é justa ou injusta? Aí a agressão é injusta. Vai ser possível legítima defesa? Claro que sim. Legítima defesa real é possível em face de um estado de necessidade putativo. Tá dando para pegar aquela galera que já está estudando? Professor, que tá falando aí putativo, eu nunca vi isso. Não, aí não dá. A pegada aqui é para quem já está estudando. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Posso finalizar aqui? Falar só um pouquinho mais da legítima defesa, para a gente passar a questão número 13? Que até vou precisar da questão número 13, vou precisar de falar um pouco para resolver a 13. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Aí, importante, né? A reação na legítima defesa, eu tenho que empregar os meios necessários, não é isso? Aqueles meios que são disponíveis no momento. Se eu tenho uma arma de fogo, vai ser aquela arma de fogo. Mas essa arma de fogo, ela tem que ser usada de modo moderado. Moderado, eu tenho que ter moderação. Se eu posso cessar aquela injusta agressão apenas com disparo, eu não tenho que dar 5. Beleza? Tranquilo? Tá. E um outro requisito acerca da reação, muito embora não esteja positivado no Código Penal, mas doutrinariamente prevalece o entendimento de que o conhecimento da situação justificante é importante. Professor, joga na Zuc Didática. Vamos lá na Zuc Didática. Eu tenho um Tício que, rapaz, ele queria matar o MEV. Ele queria matar o MEV. Aí ele viu o MEV, né, numa determinada posição, perto de uma casa. Aí ele realizou o disparo de arma de fogo. Matou o MEV. Tá. Só que na hora que ele matou o MEV estava sacando uma arma de fogo para matar o Paulo. Ele acabou agindo em legítima defesa de terceiro. Porque com a sua ação ele impediu que o Mévio
né, o Tício matando o Mévio. Isso. Ele impediu que o Mévio matasse o Paulo. Deu para entender isso? Com a sua ação, ele impediu que o Mévio matasse o Paulo. Deu para entender? Agindo em legítima defesa de terceiro. Deu para entender? Deu para entender? Né? E ele realizou apenas um disparo, tinha 5. Ele realizou um disparo, matou o Mévio. Tá bom, matei o Mévio. Aí chegou lá na audiência, ele ficou sabendo que na hora que ele realizou o disparo, ele matou o Mévio, no momento que o Mévio sacava a arma para matar o Paulo, ele falou: olha, eu agi em legítima defesa do Paulo, legítima defesa de terceiro. Será que vai prosperar festejo? Né? Sucesso essa alegação? Não. Não, porque doutrina majoritária, ele tem que ter conhecimento da situação justificante. Beleza? Ele tem que ter conhecimento que ele está agindo em legítima defesa. Ali ele não tinha conhecimento, ele ficou sabendo depois. Que ele acabou evitando uma morte com a ação dele, mas o dolo dele ali era matar sem ter o conhecimento de que impediria uma ação por parte daquela vítima. Beleza? Conhecimento da situação justificante. Importante ainda quanto à forma, a legítima defesa ela se divide em legítima defesa agressiva ou defensiva. Legítima defesa agressiva, eu vou agir em legítima defesa e acabo lesionando, né? Volta, olha, volta aqui, eu não sou importante, importante é volta pra cá. Quando o jogo tá pesado, o telefone não aguenta, né? Por isso que eu falo, isso não dá, né? Minhas aulas aqui em Periscope não dá, porque a paulada tem que ser no estúdio, né? Do jeito que vocês querem. Porque quando eu jogo na Zuc Didática, não tem essa não, dentro da humildade, né? Pode ficar tranquilo, assim onde eu parei. Eu jogo aqui na Zuc Didática, joga aqui nos exemplos e tal, a gente coloca uma linguagem tranquila, né? Tem áudio, né? Tem áudio. Posso continuar? Eu falava acerca da legítima defesa agressiva e defensiva. Posso continuar? Que eu quero ir para a segunda questão. Posso bater, né? Tá. Então a legítima defesa, quanto à forma, ela pode ser agressiva ou defensiva. Tá sem áudio? Tá com áudio? Tá com áudio. Tá com áudio. Manda bala, tá com áudio. Então quando a legítima defesa é agressiva, o agente acaba praticando um fato típico, né? Por exemplo, o agente está se defendendo na legítima defesa e ele acaba provocando aí uma lesão corporal no seu agressor. Legítima defesa agressiva. Isso. E eu posso ter uma legítima defesa defensiva. Qual é? O agressor vem agredir a vítima e a vítima, ela luta, né? Desenvolveu aí artes marciais e ela apenas consegue segurar o agressor. Não pratica qualquer tipo de lesão. Legítima defesa defensiva. Beleza? E quanto ao aspecto subjetivo, que é importante porque é o que eu vou utilizar agora para resolver a próxima questão, eu posso ter uma legítima defesa real, aquela que estão presentes todos os requisitos que a gente já analisou lá, né? A questão da reação, a agressão que é humana, atual iminente, a reação que é emprego dos meios necessários, né? O uso moderado, conhecimento da situação justificante, não é isso? Aí eu tenho a legítima defesa real. Mas eu posso ter uma legítima defesa imaginária, que é aquela que decorre lá do erro de tipo, né? A legítima defesa putativa. Existe uma outra legítima defesa, uma classificação de legítima defesa, na verdade, que é a chamada legítima defesa subjetiva. A legítima defesa subjetiva decorre de alteração de ânimo. Professor, não entendi muito bem. Vou jogar na Zuc Didática no exemplo, né, que cai sempre em prova, aquele exemplo manjado. Eu tenho o Tício, né, ele tem uma estatura inferior ao Mévio, que é o seu agressor. O Mévio começa a agredi-lo, ele dá um soco no Mévio e o Mévio acaba caindo ao chão. Beleza? Só que ele não percebe e continua agredindo. Tá? Eu já tenho aí a cessação da agressão. Beleza? Ele continua agredindo. Então eu tenho a chamada legítima defesa subjetiva, que é a decorre da alteração de ânimo. Essa legítima defesa subjetiva, tá? Ela exclui a culpabilidade também, por inexigibilidade contra adversa. Então a legítima defesa putativa e a legítima defesa subjetiva excluem a culpabilidade por inexigibilidade contra adversa. Colocou aí? Bacana? Tá, para fechar a legítima defesa, que eu não queria dar aula de legítima defesa, nem tô dando, porque eu tinha que falar muita coisa, né? Mas eu tinha que falar a legítima defesa em face aqui a questão da legítima defesa, face pessoa jurídica, muita coisa, mas não tem tempo. Vamos voltar para cá. Isso. O colega colocou ali, ó. Olha lá, professor, eu amo as aulas. Tá aí, né? É isso aí. Tamo aí na pegada. Beleza. Tá, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, né? Senão vai virar aula de legítima defesa. Tem que voltar para cá. Eu vou me empolgando. Enfim, onde é que eu parei, hein? Ah, tá. A próxima classificação que eu queria falar pra você é a legítima defesa sucessiva. A legítima defesa sucessiva
Quando é que eu vou ter a legítima defesa sucessiva? Primeiro, e aí você fica esperto, a legítima defesa subjetiva, tá? Não é uma legítima defesa real. Legítima defesa subjetiva não é uma legítima defesa real. Legítima defesa putativa não é uma legítima defesa real. Legítima defesa sucessiva é uma legítima defesa real. Qual? Aquele exemplo que o CESP caiu na prova do CESP e a maioria das pessoas erraram, tá? Principalmente, aí eu vou dizer por quê, né? As pessoas do sexo feminino. Ah, por que erraram? Por causa do contexto que o CESP colocou. Qual, professor? Um estuprador, ele abordou a vítima com a faca, beleza? Aí ele jogou a vítima ao solo, tá? A vítima conseguiu imobilizá-lo, aí a vítima conseguiu imobilizar, aí já cessou a agressão, aí ela tomou a faca dele, né? Tomou a faca do agressor, e depois que esse agressor já estava imobilizado, porque ela imobilizou, a questão fala isso, ela começou a desferir facadas nesse agressor. Pergunta-se na prova, é possível legítima defesa por parte do agressor? Aí as pessoas colocaram que não, como, né? Veja, o cara estuprador, aí botou o amor, tirou o direito, colocou o amor, expulsou o tecnismo. Você é técnico, beleza? Veja, a pergunta da prova era essa. Se a prova mencionou que já ocorreu a imobilização daquele estuprador, esteja com a faca ou não, né? Se ela conseguiu pegar a faca, né? E aquele já está mobilizado e ela passa a esfaqueá-lo, tecnicamente é possível legítima defesa por parte desse estuprador. Beleza? Estou falando de técnica, não começa a viajar. Tranquilo? Tá. Essa legítima defesa, isso, ela recebe uma denominação. É a legítima defesa sucessiva. É a possibilidade de legítima defesa real por parte do agressor. Quando ela tem acessado sua agressão e a vítima passa a agredi-lo. Legítima defesa sucessiva, tá? Legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa oponível ao excesso. Qual excesso? Por parte da vítima. Professor, mas olha só, ela foi vítima de estupro. Porra, aí você saiu do direito penal. Você já tá aí com amor, aí é outra situação. Beleza? Tá? Não coloca coração nisso. Beleza? Aqui vai perguntar a técnica. O Sérgio colocou uma questão dessa aí. E muita gente errou a questão porque foi com o coração. Como assim? Já colocou? Porque a pessoa se colocou na situação da mulher, entendeu? Então fica esperto aí. Se colocou que ela imobilizou, mobilizou-se a sua agressão, filho. Entendeu? A partir dali, qualquer agressão é excesso. E aí o agressor vai poder agir em legítima defesa, a legítima defesa é chamada de legítima defesa sucessiva. Tá, vamos para a questão de número 13 então. Pessoal, depois me fala aí quanto tempo a gente tem de aula. Que tem o jogo do Brasil, né? Vamos bater aqui na questão número 13. É muito agressivo esse professor, mano. Caramba, é só bisuzão. Só bisuzão. Eu não entendia bem essa questão da legítima defesa, sabe? Mas agora deu para dar uma clareada, porque inclusive o fundamento ele deixou. Porque se cair legítima defesa na redação, o meu colega ele vai colocar só os requisitos, eu ainda vou colocar o fundamento, porque tem um duplo fundamento, eu vou jogar pesado, né? E aí eu vou jogar pesado, não vou dar mole, deixa o jogo pra lá. Aí eu comecei a live 8h30 porque me mandaram mensagem, professor, tem o jogo do Brasil. Eu tô, bem, eu vou ficar quieto, a seleção tá muito fraca. Eu falei, não, beleza. Rapaz, ainda tem que fazer a live gratuita, gratuita não, mas porque eu pago para dar aula para vocês. Tem que pagar a internet. Ainda tem que colocar no horário que o aluno quer. Porque senão ele fica chateado. Rapaz, essa questão é pesada, questão pesadíssima, 14. Não sei como é que os caras jogaram essa questão aqui, né? Vamos lá então. Questão número 14. O cara tem que ter um conhecimento, senão não resolve não. A 13. Questão 13. Questão 13. Vamos lá então. Legítima defesa subjetiva decorrente do excesso Aí. Legítima defesa subjetiva decorrente do excesso excusável, não é isso? É o excesso realmente, né? Excusável, ou seja, justificável. Exclui a ilicitude do fato. Tá certo isso? Legítima defesa subjetiva decorrente do excesso excusável exclui a ilicitude do fato. Tá certo? Errado, pô. Legítima defesa subjetiva não é uma legítima defesa real. O que eu falei? Que exclui o quê? A culpabilidade. Por inegibilidade de quê? De conduta adversa. Inegibilidade de conduta adversa. Isso.
Acabei de falar isso, tá vendo aí? Rapaz, essas questõezinhas, professor, são da onde essas questões do aulão adelante? É PCDF, é? É, do aulão que teve aqui, rapaz. Mas, professor, o jogo é pesado, hein? Eu tenho acompanhado essas aulas, essas correções, não tem questão mole aí, não. O pessoal de Brasília tá se preparando nesse nível aí? Rapaz, o pessoal daqui joga pesado. Rapaz, tem um local aqui, uma biblioteca não, né? Um espaço de estudos, né? Que eu estudo lá, que eu não consigo estudar em casa. Rapaz, eu chego lá, eu fico olhando assim, os alunos me olham assim, né? Eu fico lá dentro da minha cabinezinha, fico lá jogando duro, me preparando para os aulões, né? Estudando, porque eu tenho isso, né? Eu esqueço, então eu tenho que estar sempre lendo. É doído, rapaz, esse negócio de dar aula. É aquele negócio, né? Eu procuro fazer sempre, se é para brincar, não, se é para jogar duro, é para jogar duro. Eu não quero, né? Não tô nessa para brincar não, filho. Eu não brinco com sonhos. Vamos para a questão de número 14. E, rapaz, o pessoal lá, cara, o pessoal joga pesado, né? Eu vejo os alunos lá, eles afiados, eles me olham assim e tal, falam assim, com um polegar, e aí, professor, beleza, beleza, isso, só concentrado. Eu falei, irmão, eu também tô estudando. Não adianta vocês me mandaram aquelas perguntas bumerangue não, que aqui, né, aqui é Cirino, Bittencourt, né, a gente tá estudando também. Quando você mandar pergunta, eu já li lá no livro, eu já falo para você, não é esse pensamento não, tum. Ou é esse, né? Que você já sabe a resposta, até perguntando para ver se eu estudei. Aluno memória. Vamos para a questão número 14? Pesada, hein? Pesada. Na teoria penal, escrivão. Caramba, escrivão da PCDR. Caralho, será que eles vão mandar nesse nível? Eu falei caramba, hein? Olha lá, hein? Caramba, não, eu falei caraca. Isso é gíria lá do Rio. Na teoria penal, o estado de necessidade diferencia do estado de necessidade supralegal. Haja vista, no primeiro, o bem sacrificado ser de menor valor que o do bem salvaguardado. E no segundo, o bem sacrificado ser de valor igual ou superior ao bem salvaguardado. Na segunda hipótese, não estaria excluída a ilicitude da conduta, mas a culpabilidade. Pessoal, quando ele fala assim, questão jogo duro, pesada. Quando ele fala na teoria penal, ele fala, ó, na teoria penal, o estado de necessidade se diferencia do estado de necessidade supralegal. Ele está falando, né, teoria penal, tem diversas teorias que tratam o estado de necessidade. Aqui ele faz referência à teoria diferenciadora e não unitária. Na teoria diferenciadora, isso, questão correta, porque ele fala na teoria penal. Entendeu? Ele não está falando de teoria diferenciadora, ele não está falando de teoria unitária, ele está falando da teoria penal. E aí, tu sabe que existe a teoria diferenciadora? A teoria é braba, questão braba, ó, escrivão do PCDF 2013. Então veja, a teoria diferenciadora, ela divide o estado de necessidade realmente. Então na teoria diferenciadora, quando há o sacrifício de bem de menor valor, eu tenho estado de necessidade justificante. Quando há sacrifício de bem de igual ou maior valor, eu tenho estado de necessidade exculpante. E o estado de necessidade exculpante, né, que é chamado estado de necessidade supralegal, a exclusão de quê? Da inexigibilidade de conduta adversa. Beleza? E o único estado de necessidade que vai excluir a ilicitude é o estado de necessidade justificante na teoria diferenciadora. Mas há o sacrifício do bem de quê? De menor valor. Bacana? Tranquilo? Tá, ele aqui trata da teoria diferenciadora, questão correta. Isso, questão correta. Eu vou te chamar no Perceba? Deixa eu te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. A teoria que é adotada, tá? Não é essa teoria aqui que divide o estado de necessidade supralegal, beleza? Tá? A teoria adotada é a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, teoria unitária, beleza? Então, veja, o critério é a razoabilidade. Quando é que eu tenho razoabilidade? Quando eu falo de teoria diferenciadora, eu estou falando de ponderação de bens jurídicos. Quando eu falo de teoria unitária, eu estou falando de razoabilidade. Entendeu? Por isso que o estado de necessidade, né, ele navega nas raias do razoável. Ó. Considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem por dia de outro modo evitar, né, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, veja, aqui é a razoabilidade.
Teoria unitária trabalha com razoabilidade. E aí eu vou chamar a sua atenção, porque quando é que eu tenho razoabilidade? Quando há sacrifício de bem de igual ou menor valor, tá? Em relação ao bem protegido. Olha só que lindo. Olha que lindo. Joga na Zuc didática, professor. Vou jogar. Eu tenho o Tício. Ele tem o filhinho dele, que é o Mévio. E o filho do Tício estuda numa determinada escola. Ficou sabendo que essa escola pegou fogo? Pegou fogo. Cara, o Tício, ele saiu correndo para salvar o Mévio. Quando ele entrou lá na escola para salvar o Mévio, que é o filho dele, tinha 3 crianças logo na porta da escola, que ele poderia ter salvado. E ele não salvou, foi salvar o filho dele que estava em uma outra sala. Já lá no final lá do interior da escola. Será que esse pai, que poderia ter salvado 3 crianças e entrou para salvar o filho, será que esse pai pode alegar estado de necessidade? Há razoabilidade em deixar 3 vidas, né? A perda de 3 vidas para salvar uma? Há razoabilidade, sim ou não? Joga aí, para você entender. Joga aí para você entender, que aí você vai começar a raciocinar, né? Olha aí. Né? Joga aí. Joga aí. Há razoabilidade? Há razoabilidade? Essa razoabilidade que consta aqui no 24. E aí? Aí, ó, estão colocando que há razoabilidade. É razoável eu preservar uma vida, né? Em face de 3 vidas? Esse pai não pode alegar estado de necessidade. Professor? Não pode. Não pode. Então ele vai cometer, em relação àquelas outras crianças, né? Ah, professor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Ele não é agente garantidor, não, né? Não. Ah, tá. Não, vamos lá, então. Então, olha só. Então, peraí. Veja, ele deixou de salvar 3 pessoas, né? 3 crianças, né, professor? Então vai ter omissão de socorro? Vai. Professor, então ele vai responder pela omissão de socorro? Calma. O fato é típico? 135. É antijurídico? Porque ele não está cobertado por uma excludente de licitude. Eu falei que não há razoabilidade, está há necessidade da razoabilidade. Conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Conceito bipartido, crime é fato típico, antijurídico, culpabilidade, pressuposto da pena. Beleza? Então eu tenho um fato típico, o fato é antijurídico. Vamos na culpabilidade? Vamos lá, professor, vamos lá. Ele é imputável? Ele é imputável. Tá. Imputabilidade já tem. Ele tem o potencial conhecimento dele estudo do fato? Tem. Ele não está agindo em erro de proibição. Deixa eu ir no terceiro. A sociedade poderia evitar. A sociedade poderia exigir dele uma outra conduta? A sociedade pode exigir de um pai uma outra conduta? Aquele pai que entra num local em que está pegando fogo e poderia salvar 3 crianças que estavam na frente, já na porta da escola, e deixou de salvar para salvar o filho. A sociedade pode exigir uma outra conduta desse pai? Não. Então, a exclusão é de culpabilidade. Beleza? E isso vai sair lá na culpabilidade. Com pressuposto da pena, uma visão bipartida. Ou com um elemento da estrutura do crime, numa visão tripartida. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Professor, agora
já que você está jogando tão pesado, que eu até estou me empolgando hoje, eu estou ficando feliz, porque, veja, sabe, eu começo agora, sabe, assim, sabe, eu estou começando a andar, e eu já li esse 24 várias vezes. Tem como você me dar mais uma ajudinha? Qual? É porque ele fala aqui, professor, que lá no 24, parágrafo 2º, eu nunca entendi muito isso não. O que você não entendeu? É porque ele menciona: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Eu não entendi bem, professor, porque, veja bem, está necessidade não é excludente de ilicitude? É. Veja, ó, quando ele fala de redução de pena, é redução de pena para quem pratica fato típico antijurídico. E culpável também. Porque se tem redução de pena, porque é a aplicabilidade da pena. Entendi. Então, como assim diminuição de pena em estado de necessidade? Vem cá, filhão! Vem cá que hoje eu estou empolgado com você. Me tira essa dúvida. Sabe que ninguém explica esse negócio. Eu estou vendo essa causa de diminuição de pena. Eu sempre tive essa dúvida, calma. Vamos lá, vamos no exemplo, Nazuca didática? Vamos no exemplo. Vamos lá. Vamos supor, né? Aí, vamos nesse exemplo aí do fogo. Aí o pai entrou, tinha 3 crianças na porta da sala, ele foi salvar o filho. Fato atípico, antijurídico. Fato atípico né? Questão da omissão de socorro. Não tem excludente de ilicitude? Não tem. Tá. Ele é imputável? Ele tem potencial conhecimento de ilicitude de fato? Tem. Não está agindo em erro de proibição? Né? Inevitável. Vamos para o 3º elemento, professor? Vamos. A exigibilidade de conduta adversa. Tá. Aí, no caso que eu falei para vocês, claro, né? Vamos colocar numa situação, a sociedade não poderia exigir dele uma outra conduta. Agora, vamos supor, joga pesado, vamos supor que o Tício sacrificou um bem. Vamos supor, né? Vamos aproveitar esse exemplo. Vamos supor que a sociedade entenda que poderia exigir dele sim uma outra conduta. Entendeu? Poderia exigir dele sim uma outra conduta. Se a sociedade entende que poderia exigir dele sim uma outra conduta, ele tem culpabilidade. Se ele tem culpabilidade, será aplicada a pena. Mas nessa circunstância em que será aplicada a pena, se a sociedade entende, ele alega estar na necessidade, a sociedade entende que ele poderia, ele alega estar na necessidade, a sociedade entende, primeiro que a necessidade dele não vai ser reconhecido. Por quê? Porque não tem razoabilidade. Aí ele vai lá para a culpabilidade. Aí ele, né? Aí, veja, ele pode até, né, vai alegar tentar sair na inegibilidade contra a adversa, mas a sociedade, mas o júri, no caso, vamos supor, não, aí não seria júri, né? Aí é omissão de socorro. Mas o juiz entende, nessa situação aí, que ele poderia ter adotado uma outra conduta e não aquela. Aí ele tem culpabilidade. Por quê? Não há que se falar em inegibilidade contra a adversa. Aí, nesse caso, ele vai receber uma pena, não vai? Vai. Só que ele vai receber uma pena, aí entra a causa de diminuição. Entendeu? Essa causa de diminuição aqui, do 24, parágrafo 2º, será aplicada quando o fato for típico, antijurídico, e a sociedade entender que poderia exigir dele uma outra conduta, ou seja, culpável também. Tem culpabilidade. Aí, ele vai receber a pena, mas a pena diminuída. Ou seja, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Deu para entender isso? Deu para entender? Quem é que entendeu? Professor, mas vem cá. Qual o direito que... eu entendi aqui. Qual? Ele fala, embora seja razoável, existe o sacrifício do direito ameaçado. Qual o direito aqui? A vida do filho dele. Entendi. Então tá falando que, embora a gente possa entender que ele deveria deixar o filho morrer e salvar as 3 crianças, isso. Aí você tem a diminuição da pena, né? Eu só vou diminuir a pena de quem recebeu uma pena. Ou seja, fato é típico, antijurídico, culpável. Quem é que pegou essa... Viu aí, cara? Isso aqui é tranquilo, filho. Agora tem que botar na linguagem do aluno, porra. Tem que botar. Os manuais não vêm assim.
Todo mundo complica, todo mundo quer vaidade, que eu sou não sei quem, que eu sou não sei quem, que fulano não sabe, que eu sei. Porra, passa pro aluno, irmão. Joga na Zuc Didática, inventa um nome aí, joga. Entendeu? Faz o aluno entender, irmão. Não adianta ficar na vaidade, que eu sou não sei quem, que é porra nenhuma. Cai pra cá, faz o aluno entender. Entendeu? E não corre não, que não acabou não. Ainda falando acerca do estado de necessidade, vem pra cá, fica esperto. Fica esperto. Lá no 24, né? Nós estamos com quanto tempo de... Porra, só resolvi 2 questões hoje, cara. Mas não tem problema não. Acho que eu vou resolver 3. Não tem problema não. Acabei dando uma aula aqui, né? A gente tem quanto tempo aí, pessoal? Joga aí pra mim. Joga aí pra mim. 1h10 de paulada pra resolver. Cara, 1h10 pra resolver 2 questões? Ah, esse cara enrola demais. Deixa eu fechar então. Vou fechar estado de necessidade, beleza? Aí depois a gente volta pra resolver essas outras questões aqui. Fazer o que hoje? A gente só conseguiu resolver 2. Eu não vim aqui pra dizer que tá certo ou tá errado, não, irmão. Se for pra fazer isso, eu nem venho aqui. Pra quê? Entendeu? É até bom, porque, olha, galera de sábado, pegar dessa daí, me ajuda lá, hein? Não vai ficar com cara quando eu começar a falar, não, né? 1h10. A gente resolveu aqui 2 questões. Esse cara enrola demais. 2 questões, 1h10. No aulão é assim? Não, rapaz, no aulão é paulada. Mas você fala isso tudo, professor? Claro que não, né, filho? Não tem como. Eu aproveito que eu pego o material, aí eu venho aqui, saca? Jogando um pouquinho só pesado com os alunos aqui. Vamos fechar aqui então? Vamos fechar aqui, né? A paulada não deu 1h10. Caramba, rapaz, eu pensei que eu fosse conseguir resolver pelo menos 3 questões. Ah, cara, mas não dá, né? Não dá pra gente ficar, sabe, saindo, passando, não adianta, cara. Falar que certo, o aluno não entende, entendeu? Só fico triste de não querer trabalhar com você na... Ah, tá. Vamos lá, tá. Vamos voltar então, vamos fechar aqui o estado de necessidade pra ficar fechadinho? Tá, aí, né, o basicão que você sabe lá, que você vai cansar de resolver questões, é aquela situação lá em que não pode alegar esta necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Aqui é uma doutrina majoritária no sentido da interpretação ampla, não só dever legal, como contratual também. Beleza? Tranquilo? Tá? Só para fechar. Tá. Quanto ao perigo, fica esperto, porque se cai na sua prova, segundo o Código Penal, o perigo, ele tem que ser apenas... o perigo, ele restringe no perigo atual, não entra o iminente. Professor, eu estou falando segundo o Código Penal, porque pode cair assim na sua prova. Segundo o Código Penal. Agora, né... Doutrina entende que não só o perigo atual, como o iminente também. Essa doutrina majoritária. Eu tenho doutrina minoritária entendendo que é só o perigo atual. Como assim, professor? A doutrina minoritária ele fala o seguinte: vem cá, lá na legítima defesa, ele não falou atual e iminente? O legislador? Falou. Então por que ele não colocou a iminência no estado de necessidade? Então é porque o legislador assim não o desejou. Porque se ele tivesse desejado, ele teria feito como ele fez lá no 25. No 25 ele colocou perigo atual e iminente. No estado de necessidade só colocou perigo atual. Então, entende-se que o perigo apenas atual e não iminente. Professor, me dá um exemplo de um perigo iminente? Ah, eu vou te dar um exemplo, filhão. Por favor? Não, beleza. Não, ficou ligado lá naquelas... Qual o nome, cara? Me ajuda aí. Lá em Minas, tem aquelas barreiras. É a represa. Posso estar aterrando o nome. É a represa. Enfim, beleza? Cara, aí a represa tá enchendo. Beleza? Chovendo, enchendo. Na iminência, não é isso? De ocorrer ali, de transbordar, né? Aquela água lá, inundar todo o local. E o Tício morrer afogado. Aí o que o Tício faz? Veja que ainda não ocorreu, né? Você ainda não tem ali, ainda não está se transbordando. Aí o Tício vai lá e furtar um barco do MEV. Beleza? Isso, barragem, isso aí. Furtou um barco do MEV. Ele pode alegar estado de necessidade? Pela doutrina majoritária, sim. Porque está na iminência. Beleza? E pela doutrina minoritária? Pela doutrina minoritária, não. Por quê? Ué, o perigo não é atual.
né? Tranquilo? Né? Então, não é isso? A doutrina minoritária entendendo que é só o perigo atual. Beleza? Tranquilo? Tá, importante ainda, já que eu tô aqui batendo, já viu com lá no estado de necessidade que ele menciona lá? Aí ele fala lá, considera o estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Que não provocou por sua vontade. Então, professor, se o Tício colocou, ateou fogo na fazenda, ele não pode subtrair um veículo para fugir daquele incêndio se ele provocou aquele perigo, realmente. Ele vai praticar furto do veículo. Ah, porque ele iniciou. Agora, professor, você deixou uma ponta de cigarro cair no chão e aí provocou um incêndio, ele vai poder? Ah, você está perguntando se essa vontade aqui, né, decorre só de conduta dolosa, né? Ah, tu está sendo do basicão, né? Tu quer saber se é uma pessoa que deixa, né, uma ponta de cigarro cair, por exemplo, em um determinado local, que o local pega fogo, se ele pode, por exemplo, pegar o único veículo que tinha naquele local e sair de lá e as outras pessoas acabarem morrendo. Ele pode salvar a própria vida de uma conduta que ele ensejou, ou seja, de uma conduta, mas foi de forma culposa. Olha, eu tenho que te falar o seguinte, a doutrina diverge, beleza? A doutrina diverge. Há quem entenda que se o agente provocou perigo, seja decorrente de uma conduta dolosa, ou seja, de uma conduta culposa, não pode alegar estado de necessidade. O professor Kleber Masson, por exemplo, com essa pegada. Beleza? Com essa pegada. Tá. Mas, majoritariamente, né, aí outros autores entendem que apenas não vai poder alegar estado de necessidade quem provocou o perigo de forma dolosa. Então, volta no exemplo, professor, eu volto para dizer para você o seguinte, se o Tício deixou, pensamento majoritário, se o Tício deixou, né, uma ponta de cigarro cair no chão e acabou ateando fogo no local de forma culposa, ele pode alegar estado de necessidade e pegar o único veículo que estava naquela fazenda e salvar a vida dele. Beleza? Tranquilo? Então, essa vontade aqui, para a corrente majoritária, é que não provocou por sua vontade, não é isso? É dolo. Beleza? Tranquilo? Viu a divergênciazinha? Tranquilo? Né? Bacana? Então, pessoal, a gente bateu, claro, né? Acho que não deu uma aula de estado de necessidade, mas, né, bateu aqui um pouquinho. Questão correta de número 14. Cara, será que eu vou pra... O que vocês acham, hein? Vou pra questão de número 15? As penas excludentes de licitude pode-se afirmar que as substituições de comando é legal aquele que cumpre uma ordem superior, independente de sua eventual legalidade. Não vai começar o jogo, né? Professor, eu gosto, sabe por quê? Porque eu não canso, não, vamos deixar. Vamos fazer outro dia. Calma, vamos fazer outro dia. Beleza? Fica tranquilo aí, a gente vai fazer isso aí até a prova da PCDF. Até porque também a galera tá um pouco cansada, né? É muita paulada da área. Não fica todo mundo, né? Não dá pra ficar porque